participar em nome aqui da ginecologia. A gente fez um convite também para o Dr. Arthur, que é da diretoria. Ele não pôde estar presente, mas ele pediu aqui para agradecer o convite, que vai inteirar também do que vai ser discutido aqui. Até porque a ideia de juntar essas pessoas, a ideia não era nem fazer uma grande palestra, uma grande reunião com o público, era poder sentar com pelo menos um representante de cada uma das especialidades que dizem respeito à parte de cuidados em câncer de cabeça e pescoço. Aproveitando aqui a campanha do Júlio Verde, a gente fez aí uma reunião entre a equipe da oncologia, das equipes de cabeça e pescoço no começo do mês. Tinha essa intenção aqui de fazer essa reunião interdisciplinar e uma outra que vai ser levada para a diretoria no dia 30, para a gente tentar construir, na verdade, otimizar o espaço aqui do hospital para cuidados em tumores relacionados à cabeça e pescoço, que, no entender nosso, o hospital ele tem um grande potencial, mas ele é subutilizado para muitas coisas relacionadas à saúde como um todo, em cabeça e pescoço, principalmente na parte do câncer. E como a gente sabe que a porta de entrada para nossa especialidade como cirurgião de cabeça e pescoço, para oncologia, no caso aqui do Marcos, nunca é a primeira batida, sempre vem direcionado de outros colegas. Então a gente entendeu que era necessário fazer essa reunião para ter um entendimento um pouquinho melhor da estrutura, de como vocês acabam entendendo, enxergando no dia a dia do ambulatório, os pacientes com potencial de avaliação para rastreio, diagnóstico e segmento em cabeça e pescoço, do ponto de vista da endocrinologia, da ginecologia, da otorrino. A gente tinha feito convite para a equipe da dermatologia que não pôde estar presente, mas a gente já tinha um entendimento deles, inclusive no final do ano, que foi em dezembro, que tem a campanha de dezembro laranja, que é relacionada a tumores de pele relacionada à exposição solar. Já tinha tido esse briefing com eles também, acho que daqui a pouco a doutora Caroline Nari também está participando, que é da dermatologia. Então, queria agradecer, em nome da Cabeça e Pescoço, aqui a presença de cada um de vocês. A passagem pode passar direto por aqui? Eu tinha montado essa apresentação mais para ter um perfil aqui de como a gente tá estruturado. Tá, joia. A ideia da campanha do Júlio Verde, ela nasceu em 2015, através de um congresso da IFNOS, que foi em Nova York, junto com a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, que teve o entendimento de criar um mês de conscientização para o combate e prevenção em tumores de cabeça e pescoço, em 27 de julho. Na verdade, em abril de 2022, foi colocada como lei federal o dia 27 de julho como o Dia Mundial da Conscientização e Combate em Câncer de Cabeça e Pescoço, pelo entendimento do governo que um brasileiro morre decorrente de câncer de cabeça e pescoço a cada hora. Então, estatisticamente, é algo impactante, relevante, não somente do ponto de vista de prevenção, mas impacto econômico que isso daqui traduz para a realidade brasileira. Quando a gente pega aqui uma classificação, os dados aqui do INCA, quando a gente pega a expectativa de câncer em homem e mulher em 2023 a 2025, né, a avaliação de triênio que eles têm, vai sair, se eu não me engano, em outubro, a nova estatística, né, para 2026, 27 e 28. Mas que a gente acaba encontrando de câncer de cavidade oral, laringe e linfoma de Hodgkin. Eu vou colocar esses tumores aqui, apesar de não serem propriamente da cabeça e pescoço, mas o diagnóstico muitas vezes se dá através de biópsias de linfonodos. Então, a equipe da hematologia também tem esse contato direto conosco. Os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, eles também estão presentes nessa tabela dos principais cânceres no sexo masculino, e tireoide e linfoma de Hodgkin, não Hodgkin aqui na mulher. Quando a gente olha somente esse gráfico aqui, parece que não é algo tão relevante versus quando a gente fala para câncer, no caso aqui da ginecologia, mama, o caso de saúde do homem na próstata, a parte gastrointestinal. O Marcos trabalha diretamente também com a parte de oncologia de tórax, toda essa parte de câncer de bronco, traqueia, pulmão, que ele vê no dia a dia, o impacto que isso daqui acaba traduzindo. Mas quando a gente faz uma avaliação, principalmente aqui, de localização e a taxa de crescimento de casos novos, e aí a gente está falando aqui uma estatística que a gente já tinha em 2023, a gente encontra os principais sítios de tumor da nossa especialidade presentes aqui nessa tabela quando a gente identifica e pormenoriza isso aqui na realidade do Brasil. Então, a gente vai ter tireoide, cavidade oral, linfoma não Hodgkin, pele melanoma e laringe, presentes como os principais sítios de câncer
na população brasileira. E quando a gente esboça isso daqui e traduz para São Paulo, e aqui eu estou fazendo a avaliação não somente federal, mas a própria capital, que diz respeito aqui para o Hospital 9 de Julho, a gente também traduz um número bem alarmante desses diagnósticos, principalmente quando a gente fala sobre tireoide, cavidade oral e os tumores de hematológicos, os linfomas Hodgkin e não Hodgkin. Aqui ele acaba colocando também de laringe, a gente teve até uma diminuição dessa incidência, seja porque os principais fatores de risco relacionados ao câncer de laringe, que seria o tabaco e o álcool, eles tiveram uma diminuição populacional, apesar de ter tido um aumento no sexo feminino, o que traduz, logicamente, uma preocupação, eu acredito, na sua realidade do rastreio da saúde e prevenção da mulher. E o câncer de pele se manteve mais ou menos estável quando a gente fala sobre melanoma, apesar do diagnóstico ter aumentado, o índice de mortalidade diminuiu por conta dos tipos de tratamento da adjuvância que a gente tem muito eficazes. E aí, quando a gente coloca essa separação para homem e para mulher, a gente também encontra números alarmantes, principalmente quando a gente fala sobre cavidade oral e quando a gente fala, perdão, quando a gente fala sobre tireoide e quando a gente fala sobre linfomas. Apesar de não parecer um número absoluto aumentado, a gente tem nos últimos 10 anos, a tendência era de 1,5 e 1,4. A gente teve um aumento aqui de 1,65 e para linfoma de não Hodgkin continuava também 1,5 e 1,6. Para mulher, para homem, a gente teve um aumento aí, quase duplicou esse número de diagnósticos. E esse número de diagnósticos ele aumentou por conta principalmente da facilidade de acesso para biópsias incisionais e a aceleração do diagnóstico e as testagens imunistoquímicas, principalmente o maior acesso. Aqui a gente tem um número que também traduz não somente a realidade do privado, mas na realidade do SUS. Isso daqui ajudou bastante nesse diagnóstico precoce. Os fatores de risco para esse tipo de câncer, eles continuam basicamente os mesmos. Cigarro, álcool, o vírus HPV, e aí daqui a pouquinho o Luigi está aqui, ele é otorrino, ele tem esse acesso direto para esse tipo de pacientes, realidades para papilomatose de laringe, pilar amidaliano, mas de uma forma geral, quando a gente faz o rastreio de HPV, a gente está falando também relacionados à saúde da mulher, que também é um dos fatores de risco para esse tipo para câncer de colo uterino e outros sítios. A radiação ionizante ela continua sendo um dos principais fatores de risco no mundo, no Brasil inteiro, mas um dos principais do mundo, assim como a falta de acesso a iodo para nódulos tireoidianos antigos, exposição solar e a má dentição. E aqui a má dentição a gente acaba falando porque teve um aumento de diagnósticos de câncer, principalmente de cavidade oral e orofaringe, relacionado a má escovação dentária ou traumas de repetição relacionada à prótese mal colocada, dente em mau estado, enfim, outros tipos de trauma que também podem levar ao tipo de câncer. Inclusive, foi um dos temas até na nossa abordagem no dia 1, sobre alguns casos que a gente teve aqui dentro do 9 de julho. E um diagnóstico tardio, ou então um diagnóstico errático, ou então uma má gestão da saúde do paciente pode levar, muitas vezes, a um tratamento que vai ser muito mais devastador do que ele precisaria ser. Muitas vezes o diagnóstico, pela própria doença, ele demanda uma ressecção que vai trazer sequelas para o paciente, sequelas motoras, sequelas neurológicas, obrigatoriamente uma sequela psicológica relacionada à deformidade, o entendimento daquele ser como uma unidade socialmente aceitável, tanto de pacientes idosos quanto pacientes infantis, crianças, que a gente já fez o tratamento aqui no 9, e que acabam tendo um desfecho, apesar de com mortalidade baixa, uma morbidade muito alta. Sim, é um garoto sarcoma. Era um osteosarcoma de mandíbula no paciente boliviano que veio para cá. Acho que eu atendi esse garoto aqui em 2020 e 2021. E aí a gente tem as especialidades aqui que acabam recebendo esse paciente no final das contas. O otorrino, por conta de queixas de disfonia, disfagia, anosmia, epistaxe, lesões cervicais. A GO, através de rastreio de HPV, exames preventivos, o check-up hormonal, que acaba levando a pesquisa geralmente para hormônios tiroidianos, ultrassom de tireoide geralmente é utilizado, mudança de estilo de vida. A endócrino, através da avaliação de tireoide, paratireoide, também mudança de estilo de vida. A dermato, através da conscientização e prevenção de lesões cutâneas. A odonto, através da saúde bucal.
O pediatra, através de tumorações cérvico-faciais, é comum a gente receber um linfonodo reacional, na verdade é muito comum a gente receber linfonodos reacionais da pediatria, mas eventualmente entre um e outro a gente acaba pegando uma linfonodomegalia que demanda uma investigação oncológica pormenorizada. E da hematologia, as linfonomegalias que eventualmente são solicitadas para fazer uma biópsia excisional para ter um diagnóstico imunistoquímico. E, enquanto isso, o CCP e o oncologista nada mais é do que o bichinho de estimação que fica esperando na porta o dono sair do banheiro ou então sair do quarto, porque está só na expectativa que quem vai mandar, quem vai abrir essa porta aqui para chegar esses casos para a gente. E aí, nesse intuito aqui, eu queria até entender um pouquinho de cada um de vocês, se pudesse dar uma pequena palavrinha de como vocês entendem esse diagnóstico, como vocês acabam conduzindo no dia a dia esse tipo de rastreio ou então a presença de alguma lesão cérvico-facial e que quando vocês acabam encaminhando, se vocês têm essa vivência, têm essa prática, quais são as dúvidas ou dificuldades que vocês encontram na prática clínica para o manejo dessas doenças. Pode, pode. Boa noite, obrigado pelo convite, Arthur. Vamos lá, eu sou gineco, me chamo Pedro Doria, atendo no centro médico e faço parte aqui do corpo clínico do hospital. Quanto ao como que funciona o nosso manejo em relação a essa questão? Antes de eu entrar nesse ponto, eu posso considerar como fator de risco para câncer de tireoide histórico familiar? Com certeza, consegue Sim, sim. tá. Então vamos lá, como que funciona isso, né, de modo geral para o ginecologista? É, eu, eu, eu costumo pedir ultrassom de tireoide para toda paciente acima de 30, 35 anos. Geralmente eu peço todo ano, tá? E, e para aquelas que têm histórico familiar, de principalmente pais ou irmãos e irmãs, eu solicito independente da idade, tá? Exames anuais. A prevalência de nódulo de tireoide é muito comum na população que eu atendo e na população de modo geral. Então, eu atendo mulheres jovens de 15, 18, 20 anos até 70, 80 anos. E a prevalência de nódulos tiroidianos é muito alta, né? Quando eu encaminho para o colega avaliar, eu sempre encaminho para o cabeça e pescoço. Quando esse nódulo é um T4 para cima. Então, T4, T5, né, em diante. T4 e T5. Quando é um nódulo Tirades 3, eu costumo repetir esse exame em um ano, enfim. Às vezes encontro com alguém lá no espaço médico, falo com alguém e, e tiro alguma dúvida ou outra, mas de modo geral T4 em diante, eu encaminho para vocês, né? Eu já tive uma paciente jovem, minha de 30 e poucos anos, que eu solicitei ultrassom de rotina de tireoide e veio um nódulo suspeito, eu encaminhei, era um câncer e a paciente operou, ficou bem. Então, a partir desse momento, principalmente, eu comecei a encarar esse exame, a incorporar esse exame na minha rotina de exames que eu solicito. E elas pedem isso, né? A paciente pede, não, mas você não vai me pedir um da tireoide? Aproveita e já solicita, né? Já que eu vou fazer o transvaginal, o de mamas, o de abdômen total, as pacientes mesmas eh, solicitam, pedem o exame pra gente. Então, mais ou menos essa é a minha rotina e acredito que de todo GO é um modo de se falar, mas da maioria dos ginecos, a gente acaba solicitando mais por uma demanda mesmo da paciente, do público, do nosso público. E, e eu, particularmente, ali acima de 30, 35 anos, eu solicito anualmente esse exame. Perfeito, Tá? perfeito.
Roberta, quer falar um pouquinho? Como é que você faz a sua rotina de rastreios para câncer de cabeça e pescoço? Sim, oi, boa noite, obrigada aí pelo convite. A gente, na verdade, tem duas realidades, né? A gente tem a realidade, se a gente for pensar em consensos, em medicina pública e naquela medicina do consultório, né? Então, eu concordo que no consultório a gente tem uma solicitação grande, quer dizer, eu até reforço o que o colega acabou de falar, quer dizer, a maioria das pacientes que vêm para mim são encaminhadas do ginecologista mesmo. Porque o ginecologista muitas vezes é o médico da paciente, né? Você pegar uma paciente de 30 anos, ela não tem, muitas vezes não tem doença nenhuma. O médico dela é o ginecologista e é quem faz esse acompanhamento. Muitas vezes solicita o ultrassom e o ultrassom vem com alguma alteração e enfim. E aí depois vem para a gente avaliar. A maioria desses nódulos a gente sabe que é benigno, né? Então a gente tem essa estatística que 90, 95% dos nódulos de tireoide são benignos. A gente precisa saber quais são aqueles que são suspeitos ou potencialmente malignos para investigar, né? Então, assim, nas diretrizes atuais, se a gente pegar do ponto de vista populacional, não teria necessidade de fazer esse ultrassom de rotina nos pacientes que não têm nenhum histórico, não tem nódulo palpável, não tem doença tiroidiana detectada, mas na medicina de consultório é diferente. A gente sabe que a gente pede mesmo, porque vem até uma solicitação da própria paciente, né, do próprio paciente para investigar isso, tá? Então, assim, eu acho que a única coisa que a gente precisa ter em mente realmente é solicitar a punção para aqueles nódulos que realmente sejam suspeitos. Porque o que se vê hoje na prática clínica é muito nódulo que não precisaria ser puncionado e foi puncionado, e às vezes vem aquele resultado indeterminado e o paciente ganha uma cirurgia sem haver necessidade, né? Então, muitas vezes vem o paciente com uma tireoidectomia total, sem haver necessidade disso. Mas o que, que a gente faz? Então, assim, aquele paciente que tem indicação, assim, tem um nódulo palpável, tem história de radioterapia cervical, enfim, tem história familiar, ou tem alguma doença. Só um instante, tá? Caiu o seu áudio. Aí, Voltou? foi. Voltou. Foi. Então, quer dizer, eu não sei onde eu parei aí, mas digamos, aqueles pacientes que têm uma doença tiroidiana já detectada do ponto de vista hormonal, ou tem uma história familiar importante para câncer de tiroide, ou tem nódulo palpável, esses pacientes precisariam ser investigados mesmo, né? E aí solicitar punção para aqueles pacientes que têm nódulos suspeitos a ultrassom ou que tem alguma história clínica relevante. Ah, é um paciente jovem que fez radioterapia cervical por alguma, sei lá, uma doença hematológica, por exemplo, linfoma. Esse paciente precisa ser puncionado mais precocemente, né? Ou é um paciente que tem um nódulo que mudou de característica. Então, a gente sabe aqueles que necessitam ser puncionados e aí encaminhado para o cirurgião mesmo, né? Infelizmente, a gente tem tido uma mudança aí na qualidade da medicina nos últimos anos, né? Eu sou já um pouco mais velha, então eu, assim, tenho pego algumas diferenças, assim, de conduta, mas eu acho que aqueles critérios básicos que a gente segue das diretrizes, eles continuam, né? Então é isso. Perfeito, perfeito. Oh, Luigi chegando aqui. Chegou na hora certa. Tudo bom? Imagina que é isso. Comenta aí, comenta aí. Tudo bem? Tudo O bem? que você acha de tudo isso, Luigi? Tudo bem? O microfone é seu. Chegou agora, já tem que comentar, né? Chegou agora começar. Perdão. Imagina, Luigi, eu estava colocando aqui, a gente ouviu aqui do ponto de vista da endócrina, da ginecologia, queria ouvir do ponto de vista da otorrino, de que forma que você encontra as facilidades, dificuldades, como que você organiza, pelo seu pensamento clínico, frente às principais queixas no seu ambulatório, consultório da vida do dia a dia, mas focando principalmente aqui no 9 de julho, como você encontra o paciente com uma suspeita de câncer em cabeça e pescoço, como que você conduz no dia a dia? É através de queixa do paciente? Você solicita na sua rotina algum exame? Tem alguma dificuldade na sua prática? Quando que você encaminha para oncologia ou para cirurgia de cabeça e pescoço? Eu sei que por ser otorrino, que também cabe a você também fazer uma investigação armada, então através de biópsia, do malaringo, do manaso, como que você encontra na tua realidade as facilidades e dificuldades para rastreio e prevenção de cabeça e pescoço?
Pronto, agora foi. Eu acho que o que norteia de fato é a clínica, assim, queixa do paciente e o fator de risco, né? E assim, aqui, falando especificamente do 9 de julho, queixa via pronto-socorro ou eventualmente queixa crônica dos pacientes que a gente atende no ambulatório e que baseado em clínica que possa gerar algum tipo de suspeição junto com o fator de risco daquele paciente, que uma propedêutica armada seja começando por um exame físico ou exames que para a gente acaba sendo praticamente exame físico, que é a endoscopia, né? Então, é a partir daí que a gente consegue pensar no diagnóstico oncológico. E aqui, especificamente, a dificuldade que já conversamos anteriormente, que é em relação ao exame endoscópico, né? Que, assim, tanto para tumores de cavidade nasal, seios paranasais, investigação de tumor de nasofaringe, indo para orofaringe, laringe, enfim, a gente depende de um exame endoscópico para conseguir notar algum tipo de processo tumoral que entre como diagnóstico diferencial. E a gente não tem isso aqui no hospital, então acaba tendo que mandar solicitar, né, esse exame para terceiros, que nem sempre são exames que vêm com imagem, são exames descritivos, né? Isso acaba dificultando um pouquinho para a gente, mas eu acho que é mais por aí. Perfeito, perfeito. Sei que a doutora Carolina Nardi, que é da dermatologia, ela está online. Se ela quiser também interromper para dar um ponto de vista da dermatologia, de como ela consegue no dia a dia fazer um rastreio, como é que ela faz essa percepção aqui de tumores de pele, principalmente de cérvico-faciais, que a gente sabe que é o principal CID de carcinoma espinocelular e basocelular é a região cérvico-facial. A Thalita, a Rosana, se quiser ele também dá uma palavra, por favor, vocês interrompem aqui, eu fico quieto, desligo meu microfone e vocês mandam ver, tá bom? E ia trazer aqui, nessa percepção, como que é a realidade do 9 de julho, pelo menos aqui as últimas estatísticas que a gente tem. Aqui é um hospital que a gente tem, pelo menos até o último levantamento, 470 leitos de internação, 22 salas cirúrgicas, 43 especialidades médicas, mais de 3 mil colaboradores, cerca de 5.500 médicos cadastrados aqui no corpo clínico geral, não atuantes, mas pelo menos cadastrados no corpo clínico, e foi considerado em 2024 pela Inteolat como o quarto melhor hospital no Brasil. Isso daqui é um levantamento de hospitais da América Latina. Então a gente tem um escopo bem grande, um corpo clínico grande, uma instituição que se modernizou muito nos últimos 5 anos. Agora, fazendo parte aqui do Grupo América, a gente tem uma grande relevância, não só do ponto de vista de business, mas na parte comercial, interação com outras unidades. E aí chega a pergunta, what's missing? O que está faltando para a gente? Qual que seriam agora as dificuldades que cada um de vocês encontram para que a gente melhore essa interação do ponto de vista desse rastreio? E eu pergunto por conta de uma base também estatística. A gente falou bastante aqui da parte da tireoide, talvez seja, eu acabo falando aqui para os meus residentes, que a tireoide é a vesícula do cabeça e pescoço. Né? O que eu ganho-pão é o arroz e feijão do que a gente tem. A doutora Roberta tinha falado aqui na questão estatística de nódulos. Se a gente pegar 70% da população mundial tem ou vai ter nódulos tireoidianos. Desses, 95% eles vão ser benignos. Dependendo da literatura, a gente vai encontrar até 10 a 15% de malignidade nesse todo. Desses pacientes, 40% vão receber um procedimento cirúrgico ou ablativo dos nódulos ou da tiroidectomia parcial ou total, seja por sintomas compressivos, suspeita de nódulo ser maligno, mesmo não sendo. A questão do padrão relacionado a sexo masculino e feminino, a gente tem nódulos, 4 a 6 nódulos em mulher para cada um homem, distúrbios hormonais para hipotiroidismo ou hipertiroidismo de 4,5 de mulheres para cada um homem. Se a gente pegar do ponto de vista de câncer de cabeça e pescoço, 85% são carcinomas papilíferos de tireoide, com uma baixíssima mortalidade. Desses que são tumores diferenciados. Dos indiferenciados, a gente vai ter o carcinoma medular de tireoide, que no ponto de vista de síndrome NEM 2A e NEM 2B, e o padrão hereditário familiar isolado, vão completar 35% dos carcinomas relacionados diretamente à herança familiar. Então, a gente tem todo um grupo de doenças que a gente tem uma necessidade, do ponto de vista estatístico, de fazer essa pesquisa
Porém, a realidade, pelo menos do ambulatório de cabeça e pescoço, e eu não digo só por mim, mas digo pela percepção que a gente fez do levantamento das outras equipes que atendem, a gente recebe muito pouco paciente. E essa é a percepção do paciente, muitas vezes quando chegam para a gente, eles chegam direcionados de outros hospitais ou de outros colegas que acabam solicitando ou fazem um exame por fora, médicos de família, inclusive, que acabam fazendo esse rastreio, por uma dificuldade, na verdade, de entendimento não dos colegas das especialidades que estão aqui presentes, mas de uma forma das especialidades médicas. Por isso que eu queria fazer uma reunião com uma interdisciplinar para entender se a dificuldade era uma dificuldade do entendimento da doença, se era uma barreira talvez de exames que a gente pudesse melhorar, ter entender a percepção de cada uma das especialidades do ponto de vista do que leva alguém a encaminhar ou fazer esse rastreio, se esse rastreio ele está seguindo algum guideline internacional, quando a gente fala, por exemplo, a tireoide, a gente tem o guideline da ATA, da Academia Americana de Tireoide, ou Academia Europeia de tireoide, para avaliação de tumores, principalmente de orofaringe, de laringe, a gente tem a JCC, que acaba direcionando a gente como vai fazer esse rastreio. E aí, então, eu queria entender, nesse ponto de vista, o Luigi já falou, a gente já tinha conversado naquele jantar, do ponto de vista de aparelhagem do ambulatório, que muitas vezes falta, que faz parte do nossa investigação armada, nosso exame físico, uma nasofibroscopia, uma laringoscopia. É, queria também ouvir um pouquinho do Marco, qual é a percepção dele, eu tinha te pulado, desculpa, mas dessa percepção de como você encontra a cabeça e pescoço dentro do hospital, os tumores de cabeça e pescoço dentro do hospital, quais são as suas dificuldades, facilidades, como que é a sua percepção também. Então, antes da gente falar dessa percepção, dessas dificuldades, queria perguntar para o Marco, o que que você acha da utilização do 9 de julho para rastreio de cabeça e pescoço? Bom, obrigado, Arthur, pelo convite, parabéns pela iniciativa e congratulo aqui todo mundo que está à distância e aqui presencialmente. Olhe bem, eu estou no hospital há um ano e meio, mais ou menos, e a minha percepção de fora, dando a impressão de quem vem de fora, é que o 9 de julho ainda se vende um pouco mal, como hospital, principalmente nas áreas que eu faço, né? E aqui especificamente em cabeça e pescoço, a gente não vê o 9 de julho como uma referência no mercado em tumores de cabeça e pescoço. E chegando aqui, eu tive a, a confirmação dessa impressão, apesar de ser um hospital com uma referência, uma localização excelente, com um bom corpo clínico, com médicos excelentes, mas ainda não. Aí eu entendi de dentro o porquê disso está acontecendo. Não existe um time unificado, formado, um corpo de cabeça e pescoço formado e pronto para acomodar esses pacientes que eventualmente circulam por aqui e que boa parte desses pacientes acabam não enxergando no 9 de julho um hospital de referência para isso, e o pior, quando vem aqui, vai embora para outro hospital. E aqui na Redondeza a gente tem grandes hospitais de referência em cabeça e pescoço com um nome muito forte. A Camargo é um grande exemplo dele. Eu posso dizer para vocês, desde que eu cheguei, eu perdi alguns pacientes para a Camargo, tá? Por, por alguns fatores, dentre eles, por exemplo, puxando para o lado da oncologia, não tem uma radioterapia no hospital. Então, esses pacientes existem, porém, por alguma razão ou outra, acabam optando por ir para outro hospital, né? Para condensar e unificar todo o seu tratamento oncológico nesses lugares. Então, você imagina para um paciente quão penoso é fazer quimioterapia aqui e ter que fazer a rádio no Santa Paula. Então, esse deslocamento, a rádio é todo dia, durante 30 dias, 30 e poucos dias. É penoso para o paciente. 4, 6 semanas, com sintoma, com dor, e aí fica esse estresse de trânsito, não é legal. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente fazer isso que a gente está fazendo desde o ano passado. Começar a criar um corpo, um senso de time, então, de todas as especialidades, para acomodar essas demandas primeiro interna e depois começar a se vender para fora, ou até as duas coisas em paralelo. Então, isso a gente tem tentado fazer, vocês são testemunhas, várias iniciativas desde o ano passado. Ah, e, 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 e
quando a gente vai para a operação do dia a dia, é fornecer para quem está aqui ferramentas para dar esse diagnóstico. Vocês falaram coisas importantes aqui, mas coisas que são críticas para o andamento de um consultório de uma cabeça e pescoço. É ter uma sala pelo minimamente equipada para fazer um saca-bocado numa lesão suspeita de cavidade oral. É ter uma endoscopia, uma nasofibro, ter uma laringoscopia muito rápida que a gente possa dar um diagnóstico. O AC Camargo tem essas coisas. A BP tem essas coisas. Então a gente tem que ter essa. Se a gente quer crescer como time unificado, tem que começar a se estruturar. Demora, demora. Vai tomar ah, umas frustrações no peito, vai. Mas esse passo precisa ser dado para a gente começar a não perder, começar a reter esses pacientes, né? Então, se vender, resumidamente, se vender um pouco melhor aqui dentro, se vender entre aspas, mostrar que existe uma cara para cabeça e pescoço, temos praticamente todos aqui. A rádio não, porque é fora, mas o resto do time está todo aqui. Agora, a gente vai começar a ter algumas reuniões importantes, segundo semestre, exatamente para isso, para ver se traz a diretoria para perto da gente, nos ajudando a criar essa estrutura de diagnóstico que é tão importante para reter esse paciente, né? Com certeza. E, Marcos, quem que é o seu encaminhador? De quais especialidades vocês mais recebem paciente? A gente fica bastante refém de uma estrutura multi, né? Então, vem pacientes do GO, vem pacientes da geriatria. Então, vem pacientes da cardio, da cabeça e pescoço, óbvio, mas principalmente do boca a boca. Eu acabo, não para tireoide é menos. Fico muito dependente de vocês. Agora, quando é uma lesão que é suspeita de um carcinoma, aí, aí já gera uma certa demanda, diferente daquela imagem, mas já existe um pouco de fluxo de boca a boca de paciente, e de colegas oncologistas que não tratam isso, então acabam mandando direto para mim. Essa é uma fonte razoável. Agora, obviamente que o grosso vem de vocês, né? Da cirurgia de cabeça e pescoço principalmente, mas também da GO e também da geriatria. Otorrino, eventualmente, digo como um todo, né? Mas o paciente ele já chega para você com o diagnóstico histológico? Como que é essa dinâmica? Porque eu te pergunto porque eu particularmente, e falo por outros tantos colegas aqui, nós não temos muito hábito de encaminhar para o oncologista diretamente. Eu acho que o passo é para os meninos que botam a mão na massa e dão o diagnóstico, né? Eles que vão ter a amostragem para a gente. E aí já chega para a gente muito, muito pronto, né? Já chega com o diagnóstico na mão. Em paralelo, ah, quando é uma doença muito grande, saltando aos olhos, eu acho que vale a pena a gente também já entrar desde o início, porque a gente pode ter um olhar diferente e ajudar a acelerar um pouco mais as coisas. Porque, por exemplo, chegou um paciente com uma lesão grande no pescoço, ou na boca, ou sei lá onde, na face, já vai para quem vai dar o diagnóstico e, eventualmente, vem para o oncologista, porque a gente já vai pensando junto e já define mais ou menos, olha, eu acho que isso aqui já é isso, melhor a gente fazer ah, no centro cirúrgico, uma biópsia, pegar mais material para fazer um molecular, para um teste molecular, então, e não esperar, porque se for por etapas, talvez demore muito para esse paciente ter um encaminhamento, né? Eventualmente, para Roberta, se é um caso que tem múltiplos casos na família, um paciente que tem múltiplos casos na família, um paciente muito jovem, aí o oncologista também ajudaria até a pensar em alguma síndrome hereditária, alguma coisa mais rara, que a gente está. Esse é meio que o dia a dia da gente também, pegar esses casos mais diferentões. Isso aí acaba sendo. A gente acaba estando São mais síndromes interessantes, né? gerais. Oi? São mais interessantes, né? Esses casos mais raros, mais estranhos. São mais raros, bem mais raros. Eu queria aproveitar um gancho até e perguntar mesmo para vocês, quer dizer, eu estou no hospital há 1000 anos, mas como é que está a experiência de vocês em termos dos anátomos patológicos? Porque assim, a gente tem tido algumas situações em que a gente fica em dúvida se pede a PAF com o paciente internado ou não, porque assim, esse resultado demora tanto que às vezes o paciente está em programação de alta, por, sei lá, internou por qualquer outra coisa, uma insuficiência cardíaca, e a gente
detectou um nódulo de tireoide suspeito, tal, e precisaria pedir uma punção. E aí eu queria ouvir de vocês como é que está essa experiência de vocês com PAF, de nódulo de tireoide, porque assim, as nossas, assim, os pedidos que a gente fez demoraram demais e acabaram, assim, atrapalhando um pouco a evolução do caso. Porque assim, nódulo de tireoide, vocês sabem, quer dizer, nunca é uma coisa, né, uma urgência. Aí o paciente não interna por este motivo. Então a gente achou isso no paciente internado, mas acaba atrapalhando um pouco a evolução. Vocês têm tido boa experiência com as PAFs dos pacientes internados? Olha, de pacientes internados, propriamente dito, eu vou te dar uma experiência que não foi de tireoide, mas foi um paciente que estava internado pela infectologia, um paciente que tem um diagnóstico de imunodeficiência primária e estava tratando uma colite. Durante o rastreio dele, foi visto que tinha um nódulo na glândula submandibular e pediram uma avaliação minha. Eu fiz a solicitação da PAF, coloquei no pedido que era uma urgência, porque era um paciente com uma suspeita oncológica, já que ele tinha essa imunodeficiência, então ele abria porta para tumores malignos ou lesões atípicas, inclusive de rastreio infeccioso. O resultado deste paciente especificamente demorou para mim 10 dias. Quando eu faço a solicitação do MAPAF no ambulatório, ele demora de 10 a 14 dias. Então, de pacientes internados, pelo menos num caso, quando você coloca numa justificativa alguma um pedido de urgência, tem sido feito de uma forma mais rápida. Mas eu, pessoalmente, não tenho muitos pacientes que eu interno por algum motivo e durante a internação eu faço o pedido da citologia. 99% das vezes são pacientes ambulatoriais e que Sim. não tem passado muito disso, e eu digo até por conta do meu próprio consultório particular, quando eu solicito, geralmente tem vindo de 7 a 10 dias também, então não está fugindo muito dessa janela de 2 semanas para nódulos de tireoide. É que eu acho que 10 dias para um paciente internado é muito, né? Sim, Assim, sim. se Para uma citologia num paciente internado, patologia no concordo contigo. internado, eu acho que 10 dias é um tempo muito grande. O que a gente, assim, eu acho que isso é uma coisa que até para a gente conversar e combinar aqui, porque eu acho que muitos desses nossos pacientes se perdem porque a gente não tem esse tempo para ficar esperando 10 dias o paciente. Digamos, ele internou por um outro motivo, resolveu esse outro motivo. Ele não vai ficar 10 dias internado esperando um resultado, né? Então, isso talvez precisasse ter uma certa agilidade. Eu acho que num paciente que está aguardando só o resultado para definir conduta, precisaria ter uma agilidade um pouco maior. Não sei se vocês concordam comigo. Ó, a 100%. gente está tendo essas discussões rotineiramente lá na oncologia, viu, Roberta? Ah, chamamos o chefe da patologia, levamos o Juliano, levamos o responsável pelo deslocamento das amostras daqui, porque não é feita aqui a amostra, a análise dessa amostra é levada para fora. E trouxemos o chefe da patologia também para conversar com a gente sobre isso. E esses fluxos estão concentrados na Gaitoli. Aqui quem está é a Gastelli, mas é a Gaitoli, perdi o primeiro nome dela. Então a gente está sinalizando para ela todos os casos de biópsias internados que a gente está fazendo. Então, a gente está passando para ela e ela está tentando ajudar a gente nessa O fluxo, jornada da amostra. tá? E a coisa tá melhorando. Eu te confesso que ano passado era bem mais complicado, viu? Bem mais complicado, demorava. Então, o que é que eu fazia? Eu acabava biopsiando e mandava para casa. Na oncologia, isso não é incomum. Pulmão, gastrointestinal, uma lesão hepática, uma lesão, biópsia de um linfonodo. Então, a gente biopsia e manda embora. E depois checa no consultório. E aí começa essa jornada de Gaitoli entrando junto, e eu falando diretamente com o colega patologista. E eles me passaram um telefone de um concierge. Depois eu até passo para vocês, que isso é bem importante vocês terem também. Ótimo. Então, esse concierge fica em contato direto com o patologista lá na central deles. E eu fico Tá. enchendo o saco dos dois. Então, esses 14 dias, eles estão caindo, tá? Estão caindo. Está caindo bastante. Excelente. Isso é importante, Roberto, essa percepção, porque não é rotineiro nosso. Então, se a gente também não sabe desse tipo de informação, também não tem como a gente acabar cobrando esses setores aqui de uma forma direcionada. E como o Luigi não estava aqui, mas que eu tinha adiantado, essa reunião aqui era uma reunião que era para fazer pelo menos com um representante de cada uma das especialidades, porque a gente vai levar todos esses pontos que foram tratados aqui
nessa reunião do dia 30 junto com a diretoria para passar essas percepções desse final do mês do Juro Verde, quais eram as nossas percepções direcionadas só das equipes de cabeça e pescoço, das equipes interdisciplinares que tratam tumores também ou recebem e encaminham pacientes de cabeça e pescoço, para a diretoria também ter essa percepção que muitas vezes do ponto de vista administrativo vai ser visto não de uma forma fria a parte econômica unicamente, que a gente sabe que precisa ter, a função deles é essa, mas que o interesse deles não é puramente frio, só a parte financeira, e sim de como está sendo a gestão e o segmento na jornada do paciente. E se a jornada do paciente está encontrando dificuldades e eles não estão sabendo, não tem como eles também atuarem de forma diferente. A percepção é que aquilo está estabilizado, não precisa ser modificado porque não tem ninguém reclamando, não tem um ponto de vista reclamando. Ah, está faltando paciente no consultório. Isso é uma queixa vaga. Eu queria receber mais pacientes, queria operar mais. Todo mundo quero receber e estar com o consultório cheio. Mas essa daí é uma percepção que é vaga para um gestor. Agora, quando o gestor recebe, olha, preciso de uma sala com material tal porque a gente precisa de um exame armado. Estamos perdendo o paciente para outros concorrentes por conta de um diagnóstico tardio ou de uma falta de uma terapêutica. O paciente que faz radioterapia precisa de todo dia, tem os efeitos colaterais, não tem como o paciente fazer radioterapia num outro hospital e vir para o pronto-socorro aqui para depois fazer a quimioterapia. Então, ter esses argumentos bem pontuados é fundamental para quando a gente chegar num gestor falar, esses são os problemas pontuais e as soluções talvez fosse SSS, não simplesmente vomitar um monte de reclamação, eu queria ganhar mais pacientes, queria ganhar mais dinheiro, queria operar mais. Ele vai falar, tudo bem, você e todo o restante do hospital deseja isso. Então, entender essas questões, essas dificuldades é importante. E uma das coisas que eu acabo também falando, não estou há uma eternidade aqui no hospital, mas eu estou quase chegando a 8 anos trabalhando aqui no hospital. Eu falo que a dificuldade de interação entre as equipes, no meu ponto de vista, sempre foi um dos pontos chaves para a gente ter uma baixa adesão aos tratamentos de uma forma de time, como o Marcos tinha falado. Nesse período todo aqui, eu conheço acho que mais pessoas da ortopedia, por eventualmente sentar e tomar um café na sala de espera enquanto está vagando a sala, do que propriamente o pessoal que acaba direcionando esses pacientes. Falei, eu não conhecia, eu tive até dificuldade para chamar as pessoas para estar aqui, porque eu não tinha um contato direto. Entendeu? O Pedro, eu queria saber dele, porque eu encontrava ele tomando café lá embaixo. A Roberto queria conversar para sentar e tomar um café e conversar com ela como é que ela consegue ter essa jiboia crescendo aí no fundo da casa dela, porque a minha só tem cochonilha e morre. Entendeu? O Luiz queria encontrar ele mais vezes para ficar tomando um vinho aqui e conversando, falando besteira lá que nem a gente fez no dia primeiro. E a gente não tem essa visão, porque a gente não interage. Então, outro ponto importante aqui é para a gente se conhecer, se fazer conhecer e não acabar esse conhecimento a hora que a gente desligar aqui, para a gente continuar tendo essa conversa. Poxa, Pedro, você tem queria tirar uma dúvida em relação a como conduzir o seu caso? Poxa, meu telefone está aqui, a gente se encontra, não sei que dia que você está no ambulatório, você não sabe que dia que eu estou no ambulatório, para a gente, olha, eu atendo aqui terça-feira das 18 às 20 horas. Pô, você não está nesse horário, mas tem uma colega sua que tem uma dificuldade, posso te mandar um WhatsApp, posso conversar de um caso que está aqui internado. A gente tem um time que é time de sobreaviso, mas todo mundo que também não é do sobreaviso também acaba tendo uma interação, a pessoa da Hemato acaba entrando em contato para discutir algum caso, o time de doenças raras. Então, é necessário que a gente se conheça, é necessário que a gente troque essa figurinha, não só das dificuldades de ficar chorando as pitangas do dia a dia, mas que a gente discuta também esses casos. A gente tem toda primeira quarta-feira, segunda quarta-feira, primeira quarta-feira do mês, discussões de casos clínicos de cabeça e pescoço. Que o pessoal da radioterapia participa, da otorrino participa, da oncologia participa, e seria muito bom se também tivesse a participação de todas as outras especialidades que trazem essas dificuldades para a gente ter uma interação maior. Ah, não consigo participar? Poxa, mas que a gente converse, que a gente passe. Ninguém quer que fique mandando o paciente para a torta direita à toa, ou que faça exames desnecessários, como a Roberta bem falou, num paciente, exames invasivos, ou que não seja invasivo, mas desnecessário para sobrecarregar o sistema privado. Lógico que o intuito não é esse, mas que a jornada do paciente ele precisa ser rodado mais, esse paciente precisa ser passado de mais mãos dentro da instituição, tanto trazendo para a oncologia, para o otorrino, para a cabeça e pescoço, quanto a cabeça e pescoço também eu faço minha culpa dos meus colegas, de também passarem essa bola do paciente
Poxa, acabei de operar um paciente, por exemplo, de tireoide, eu estou fazendo o manejo da parte endocrinológica. Poxa, eu tenho um time de endocrinologia. Faz parte, a ata indica fazer o acompanhamento com o endocrinologista. Por que eu estou cuidando da parte endocrinológica se eu tenho um colega de endocrinologia? Por que eu não repassei para ele também essa responsabilidade? Poxa, fiz aqui um diagnóstico de um tumor de rinofaringe, encaminhei fiz a biópsia e encaminhei para oncologia. Eu sei que a radioterapia vai ter efeitos colaterais, né, efeitos danosos na parte da respiratória. Vou encaminhar também para o otorrino. O otorrino não está nem sabendo que esse paciente existe, vou também encaminhar. Por mais que ele não tenha agora uma queixa, eventualmente ele vai ter depois. Então, rodiziar esse paciente dentro do ecossistema do hospital é fundamental e eu acho que falta muito, pelo menos é uma percepção minha, não sei se é percepção de todo mundo, mas é uma percepção minha que a gente acaba subutilizando não somente a estrutura do hospital, mas subutilizando também as especialidades que a gente tem e que a gente precisa interagir mais. E essa daqui talvez tenha sido o meu ponto principal da gente trazer essa reunião agora na metade do mês, para que a gente também possa ouvir e se fazer ouvido quando a gente chegar na frente da diretoria, que quer saber qual é a queixa e qual é a solução. Não só a queixa, mas a solução também. Não sei se alguém Eu tem concordo, eu concordo com você. Só para finalizar, eu acho que também uma coisa interessante que seria, porque assim, a gente não sabe exatamente quem está lá no centro médico atendendo, né? Não sei vocês, mas pelo menos eu não sei. Então, eu acho que seria interessante a gente ter as equipes que estão atendendo, quer dizer, para quem encaminhar. Eu acho que isso é legal. Quer dizer, eu não atendo no centro médico, mas eu tenho médicas da minha equipe que atendem lá. Então, é interessante, eu acho que até para a gente saber com quem a gente pode lidar, né? Para quem encaminhar, o que fazer, como rodar esse paciente. Eu concordo com você. Os pacientes estão se perdendo mesmo. Ele não, acaba não voltando. Se você não direcionar o paciente, ó, marca com a equipe do doutor ou da doutora fulana de tal, o paciente some. Some. Some, você vai pegar ele sendo conversado com uma equipe de um outro hospital. Nossa, eu operei tal paciente, quando você vai ver o paciente que você tinha atendido na semana anterior. A gente já tem dificuldade de marcação cirúrgica, mas é uma questão ANS, questão de liberação cirúrgica, toda aquela papagaiada que a gente está cansado e que foge da nossa mão. Mas o que está dentro do nosso escopo, está dentro do nosso dia a dia, ele precisa ser feito. Ele precisa ser direcionado, precisa rodiziar nas nossas mãos e a gente se fazer conhecer. Então, talvez haja falha também do CME, do ponto de vista de melhor divulgação de quem são as pessoas que atendem lá, quando que essas pessoas atendem lá. Talvez só ter um aplicativo que você faz uma busca ativa não seja o melhor das formas, porque muitas vezes a gente sabe que o aplicativo falha, desloga, dá problema, aquele mapa lá de médico some, rodizia-se bastante médicos lá, então às vezes o médico que estava semana passada não tá agora. Mas eu acho que também é um dos pontos que a gente pode levar para ter uma melhor conscientização e ter um mapa. Eu sei que tem 3 vezes por semana ginecologia. Eu sei que tem 4 vezes por semana endocrinologia. Eu sei que tem 2 equipes que trabalham lá. Quem são essas equipes? Como que trabalham essas equipes? Tem uma equipe que só trabalha com obesidade, tem uma equipe que só trabalha com distúrbios de tireoide. Não sei. Eu estou aqui há quase 8 anos e não sei dessas informações. Não tem como a gente não saber isso e não tem como a gente interagir se a gente não souber. Mas é só colocar de novo uma meia-culpa, assim, que eu acho que parte muito da gente mesmo e essa atitude que você está tomando da gente querer se conhecer, né? Porque tem o catálogo lá e, apesar das dificuldades, eu consigo saber quem são os cirurgiões de cabeça e pescoço que estão lá. Mas na hora do dia a dia, quando chega o paciente para mim, se eu te conheço, eu já trabalho com você de alguma forma, já discuti um caso com você, eu vou mandar o paciente para você, né? E é muito impessoal eu falar para o paciente, falar, não, a gente tem equipes de cabeça e pescoço aqui, marque com alguém. O paciente não vai, né? Eu já peguei alguns casos de nódulo de tireoide também, alguns, que o paciente chega para o otorrino. Eu atendo no centro médico. E aí eu preciso encaminhar para o endócrino. Eu não conheço ninguém da endócrino no centro médico. Se eu pegar a fotinho no aplicativo lá, pode ser que tenha 8 que atendam, eu não tenho ideia de quantos atendam. Eu vou mandar para quem? Né? Eu falo, ó, se eu conhecer alguém da endócrino, que eu tenho algum tipo de relação, eu vou dar nominalmente para o paciente. Falo, olha, conheço a doutora fulana, marque com ela, né? E eu acho que é difícil alguém de cima ou alguma política aqui do hospital, a menos que seja nas festas de fim de ano, a gente se conhecer. Então é muito importante esse tipo de atitude sua mesmo, assim, de tentar trazer as pessoas. É uma pena ter pouca gente aqui,
né? Até na minha equipe é uma pena, poderia ter mais gente. A gente às vezes tem casos de abscesso cervical lá no pronto-socorro, que são casos que fogem já dos abscessos mais profundos, a gente precisa conversar, o pessoal, nossa, fala com a retaguarda, cabeça e pescoço. Pô, é diferente se eu te conheço, né? Senão fica aquela coisa que todo mundo aqui fica fingindo que não acontece, mas de um empurrando o paciente às vezes para o outro, na verdade é isso, é a sensação de equipe, né? Se você conhece a outra pessoa, você sente que você está abraçando o paciente junto com outras pessoas. E isso depende muito da gente, O né? paciente também tem essa percepção, poxa, o médico que me tratou, ele encaminhou para cá, provavelmente ele conhece essa equipe, ele tem uma confiança, já trabalhou, tem um direcionamento para essas pessoas. E essa sensação de pertencimento à casa, todo mundo trabalha em vários hospitais, todo mundo tem o seu consultório, mas quando você interage, tem um time de dentro do hospital, fica muito mais fácil de a gente tratar. Eu sei qual que é a sua facilidade, eu sei qual é a sua dificuldade, sei que você não faz determinadas coisas, você sabe que tem coisas que eu não faço, mas o colega faz, que são de outras que é da mesma especialidade. Então, ter esse conhecimento ele é primordial para a gente manter o ecossistema daqui dentro. Mas o desafio vai ser como é que, como é que a gente faz pessoas que não se conhecem interagirem, né? É uma situação muito difícil, porque só naquele grupo do CME são quase 500 pessoas. E vira e mexe, um ou outro pergunta quem é não sei o quê, quem é não sei o quê, quem faz tal especialidade. Ou seja, é um sintoma que as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, quem são os colegas que estão atendendo, quem são principalmente as pessoas. Se não sabe se tem especialidade, muito menos as pessoas. Agora, para vocês que estão aqui há mais tempo, como é que mudaria esse cenário? Porque daqui a um ano eu queria que a gente tivesse no outro patamar de conversa, né? Pô, será que a gente vai precisar refinar um pouco aí, os médicos, né? Para quem te manda, sabe? Esse é o ápice da discussão. Poxa, será que essas pessoas estão bem informadas, estão atendendo com uma qualidade boa? Aqui a gente está tentando ainda se conhecer, imagina. Eu acho que é o básico do básico, cara. A gente precisa dar o próximo passo. Mas como? É isso que eu queria saber de vocês, entendeu? É uma sugestão minha, a gente poderia fazer o seguinte: levantar, por exemplo, lá no centro médico, vocês sabem quantos médicos atendem lá, ao todo? Não. Você sabe? Você sabe? Você sabe, Marcos, ao todo? 400 e poucos. 420, 425. Muita gente. Quantos vestem realmente a camisa do hospital? Menos da metade. Bem menos. Bem menos. Então, primeiro é tentar procurar esses colegas que vestem a camisa, como vocês, e eu acho que eu visto também pela Gineco, procurar esses colegas, time da Roberta aí, né, todos que estão aqui, procurar esses colegas para a gente começar uma iniciativa através desses colegas. Não adianta a gente correr atrás dos 400 e pouco, porque não vai dar. Isso é inviável mesmo. E tem gente que nem quer se envolver muito, né? Que tá aqui de passagem, tá aqui como, sei lá, terceiro, quarto emprego. Então, levar uma sugestão para a diretoria, para a gente tentar conectar pessoas que se envolvem de fato, para que essa conexão comece a acontecer. Acho que o start poderia ser daí, que é muita gente envolvida. E, de fato, cabe a nós fazermos isso, né? Como o Luigi disse aí, fazendo meia-culpa aqui, né? Então, acho que fica uma sugestão. Levar essa demanda para eles, falar, não, a gente quer se conhecer mais, tem gente muito boa aqui, como que a gente pode fazer? Passa uma relação aí, que eles sabem quem engaja mais ou menos, eles sabem. Vamos atrás dessas pessoas, marcar um bate-papo, marcar um café, um bate-papo, até algo à noite, e que, sei lá, a gente pode tentar um patrocínio, enfim, para se conectar mesmo, porque isso é fundamental para essa dinâmica fluir bem. Você quer ver uma coisa, Pedro, que eu acho bárbaro aqui no 9? É aquele espaço que a gente tem lá embaixo no -3. Se for ver, deve passar por dia quantas pessoas ali? Umas Mais de 300 1.000. por dia? Mais de 1.000. Você Certo. pode ter certeza. Opa, É? você pode ter certeza. Que não é só médico que passa ali, né? Tem médico, tem residente, tem o Tem pessoal da piso, piso, enfermagem, enfermagem, instrumentador que também vai. Tem
Todo mundo. Mas eu digo de médico, É mais médico, né, que acaba passando. que fica ali, circula umas 300, 400 bem mais. pessoas. Bem mais. Vamos colocar umas 500, então. Olha que oportunidade que já poderia ser um pontapé inicial para, eventualmente, aquilo ser um veículo de comunicação e reverberação do que as outras áreas estão fazendo. Porque se você coloca a foto desse evento aqui naquelas televisões, você imagina, o cara passa de passagem, nem que ele seja, ele parou ali para pegar um alimento e vai embora. Pô, ele já está sabendo que tem uma artéria pulsando aqui dentro, estão acontecendo coisas. Ele vai querer se envolver um pouco mais. Ele vai ter a face, a cara do Dr. Pedro Doria, Dr. Arthur, da doutora Roberta, Dr. Luigi, da Thalitinha, da Rosana, ali. Vai ter um evento deles, entendeu? Hoje vai ter um evento no lanche clínico, e assim vai. Eu acho que eu já sugeri isso para algumas pessoas, de não ficar só TV em branco ou até a tela do centro cirúrgico, estanque. Cara, aquilo é uma oportunidade de ouro de divulgação e marketing interno, entende? Porque as pessoas estão circulando ali e a gente se conhecer e saber dos eventos um do outro, entendeu? Então, mas mesmo assim, você vê, só no centro médico, 400 e poucos médicos. Ali circulam pessoas do centro médico e que não atendem no centro médico também. Eu acho que é falta de muita gente. Eu acho que primeiro a gente poderia chegar na diretoria e falar, ó, quem vocês acham que, que a gente poderia formar um grupo, com quem, para começar esse movimento aí, esse movimento de engajamento. Tem que ser com gente que engaja, senão, né, que vista a camisa, que se sinta em casa, para que a gente comece essa dinâmica saudável e construtiva. Eu gostei da ideia de fazer um evento, viu? Regular, eventualmente com um patrocínio, sabe? Fazer uma coisa regular, uma vez por mês, como a gente faz. A gente tem o nosso tumor board da cabeça e pescoço toda primeira quarta-feira de cada mês. A gente faz religiosamente às quartas às 19 horas. Todos estão convidados. Se você for fazer uma pergunta dentro do grupo do Centro Médico, talvez 2% saibam que isso existe. E é uma oportunidade, é um fórum de discussão até para as pessoas levarem seus casos, né? Eu sou cabeça e pescoço e sei que tem reunião da equipe de joelho. Roberto, você que é endócrino, você sabia que tem reunião da cabeça e pescoço? Tá sem áudio. Tô com áudio agora. Não, Falei, não eu sabia. sou cabeça e pescoço, sei que tem reunião do joelho. A endócrina não sabe que tem a cabeça e pescoço. Então, assim, a divulgação, alguma coisa tá falhando nessa história. Alguma coisa falha nessa história. Sim. É que na verdade acabam às vezes chamando a gente para tanta reunião que não tem tanta relevância que você acaba que as coisas acabam ficando bagunçadas, né? Sim. Mas É eu realmente exatamente isso que eu ia falar, assim. Focar naquela... Porque as pessoas têm os seus interesses também, né? Assim, trocar figurinha, ter paciente, movimentar o seu ambulatório, é isso que a gente se interessa. Então, realmente, assim, não faz sentido, talvez, um evento que eu fale com um ortopedista. Eu não tenho, assim, eu não converso com um ortopedista na minha profissão, né? Assim, mas eu converso com você, eu converso com, eventualmente, um pneumologista, né? Sim. Que recebe um paciente tabagista, que recebe, provavelmente, um paciente que é rouco e ele tosse, está investigando alguma afecção pulmonar e ele é rouco e fica por isso mesmo que ele é rouco há não sei quantos meses, ele nunca fez uma laringoscopia para avaliar a rouquidão dele. Então, talvez essa coisa de juntar pessoas, mas estrategicamente também, porque é isso. Senão, não é só questão de divulgação, é divulgação inteligente para aquilo que você está interessado, né? Então, juntar eventualmente a endócrino, tem coisas, especialidades que se conversam isso, e que consiga fazer isso de uma maneira inteligente, né? Então, descobrir quem são as pessoas-chave dessas especialidades, falar, viu, você que tem uma equipe, então, de pneumologistas que atendem aqui, eu atendo tosse crônica pra caramba. Eu consigo encaminhar um monte de paciente para o ambulatório do pneumologista. Não sei se ele gosta de atender tosse, mas pelo menos eu estou enchendo o ambulatório dele, né? Exatamente. Imagino que ele gosta de tosse, porque ele é pneumologista, enfim. É, mas eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, tentar fazer isso de uma forma estratégica, né? Perfeito.
Concordo. pessoal. Gente, eu vou só pedir desculpas para vocês que eu preciso sair, mas Não, tranquilo, obrigada pela Roberto, obrigada pela já ia- oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Eu já ia também finalizar aqui, porque a gente já tinha passado aqui do nosso horário. Mas preciso. queria agradecer aqui a Roberta, a Thalita que estava aqui, a Carolina, a Rosana, Marco, Pedro, Luigi, todo mundo aqui que teve participando. Eu acho que dá para a gente levar bastantes pontos aqui, né, pelo menos uns 5, 6 pontos aí fundamentais para essa reunião do dia 30, que a gente trouxe aqui dessa reunião de conscientização interdisciplinar. E queria encontrar vocês mais vezes para a gente poder trocar figurinhas, tomar um café, falar umas besteiras e eventualmente a gente falar também de algum caso que esteja enguiçado no nosso ambulatório para a gente poder otimizar o nosso serviço aqui dentro. Certo? Tá ótimo. Então, Obrigada queria pela agradecer aqui todo mundo. Imagina Boa que é isso e precisando, vocês têm meu contato, podem sempre me procurar. E depois quero uma dica aí de como é que você mantém essa jiboia aí atrás saudável. Porque eu não consigo lá em casa, não. Acho que é a iluminação do meu escritório aqui. Rapaz, então é isso, só pode ser. Obrigado, Alberta. Boa noite, viu? Boa noite e dou por encerrada aqui a reunião. Obrigado a todos. Obrigado a todos.